Ei, som. Louvado para sempre seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meu querido amigo, eu quero nesta tarde te saudar com a paz do Senhor e que esta paz ela possa encontrar lugar no teu coração. Nós estamos aqui nesta tarde para trazer a mensagem da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma vez que esta mensagem ela é ouvida e agora absorvida, ela pode definir ou decidir o teu futuro eterno. Bendito seja o Senhor. Eu quero, nesta tarde, trazer um texto da palavra de Deus. Esse texto está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 6. E o versículo é o versículo 23, que, por sinal, é muito conhecido no meio daqueles que assim têm ouvido a santa e também poderosa palavra de Deus. O texto nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu querido amigo, nós estamos diante de um texto, e este texto, ele tem como objetivo nos esclarecer a recompensa, bendito seja o nome do Senhor, daquilo que se é praticado. Percebam que o texto está falando do salário, está falando de uma recompensa. E nós entendemos que o trabalhador, ao findar o mês ou no começo do mês, ele é recompensado por um esforço árduo do seu trabalho. Você que é admitido em uma empresa, e você também que trabalha de forma autônoma, você sabe que a recompensa do seu trabalho é o seu salário. E isto porque você se esforçou durante todo o mês para assim alcançar este objetivo, para assim alcançar esta recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a recompensa do trabalho do homem, do trabalho da mulher, que bem cedo se levanta, sai da sua casa e vai ao seu local de trabalho, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre, é o seu ordenado no final do mês, ou no início do mês, bendito seja o nome do Senhor. Paulo agora, ele está aqui falando que para o pecado não é diferente. O pecado tem uma recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado, ele não passa de forma despercebida. Bendito seja Deus. Ele está aqui, querido ouvinte, personificando, louvado seja o nome do Senhor, o pecado como um Senhor. E ele está também aqui personificando a sua recompensa. E a sua recompensa, ele diz aqui que é a morte, ou seja,
Assim como o homem, a mulher, que é admitido em uma empresa, ele tem um senhor, ele tem um patrão, ele tem alguém que quando chega no trabalho, ele vai lhe determinar as tarefas para aquele dia. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E aquele empregado, aquela empregada, ele vai ouvir, ele vai atender, louvado seja o nome do Senhor, a ordem do seu patrão. Paulo está personificando o pecado como o Senhor. E o pecado, uma vez, louvado seja o nome do Senhor, sendo o Senhor na vida do homem, o homem é mandado por ele. É por isso que está aí a humanidade caída. É por isso que nós estamos vivendo em uma sociedade corrupta. É por isso que nós estamos vendo o índice de criminalidade aumentando a cada dia. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez você que me ouve estar estarrecido com a sociedade atual. Talvez você que me ouve, quem sabe, bendito seja o nome do Senhor, tem ficado alarmado com os acontecimentos atuais. Isto é, querido ouvinte, bendito seja o nome do Senhor. O pecado que é o Senhor da humanidade sem Deus, do homem sem Deus, e a recompensa deste pecado é a morte. E nós podemos aqui nesta tarde definir a morte em 3 aspectos. Primeiramente, esta morte, ela pode ser definida como a morte física. E isso é tão verdade, querido ouvinte, que basta nós irmos ao Gênesis capítulo de número 2, verso de número 17. Quando Deus ele dá a ordem ao primeiro homem, ao casal que estava no Éden, e ele disse a Adão que não era para ele comer do fruto da ciência, do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que ele comesse, certamente ele morreria. E o que acontece? Louvado seja o nome do Senhor. O homem desobedece a Deus e ele come deste fruto. De lá para cá, o homem passou a experimentar, a ser acometido pela morte física. Bendito seja o nome do Senhor. De lá para cá, o homem passou a ter como recompensa do pecado a morte física. Nós podemos também definir a morte aqui como morte espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a comunhão do homem com Deus, que uma vez também foi quebrada devido à recompensa do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E para tanto também, para entendermos, nós iremos também voltar ao Gênesis, agora no capítulo de número 3. A história diz que toda a virada do dia, o Senhor ia ter com Adão, ia ter com Eva. Bendito seja o nome do Senhor. E após eles desobedecerem a voz de Deus, a ordenança de Deus, agora eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Bendito seja o nome do Senhor. Adão já não tem mais comunhão com Deus. Adão agora passou a experimentar a morte física e também a morte espiritual. Bendito seja o Senhor. Diz a história que na virada do dia o Senhor ia ter com Adão, e certa ocasião Deus pergunta para Adão: aonde tu está? Adão diz: Senhor, eu ouvi a tua voz e eu temi. Por que, Adão? Tu comeste porventura da árvore, ou seja, do fruto que eu te proibi? Ele disse: sim, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Adão agora estava fora da presença de Deus, e isto é a morte espiritual. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E é isso que está acontecendo em recompensa do pecado. O homem passou, após a morte física,
experimentar a morte espiritual. Diz o profeta Isaías que os ouvidos do Senhor não estão agravados, e nem tampouco a sua mão encolhida, para que não possa salvar, mas os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus, querido ouvinte. Louvado seja o nome do Senhor. Quebra de comunhão, distanciamento do homem com Deus, e isto é a morte espiritual. Agora escute, esta recompensa, o salário do pecado, o pago merecido pelo pecado, bendito seja o Senhor, além de trazer a morte física, além de trazer a morte espiritual, ela também, ou ele também, traz a morte eterna. Aquela que João fala em Apocalipse capítulo 20, verso 14. Louvado seja o nome do Senhor. A morte eterna, a morte física, a morte espiritual, ela trará para o homem também a morte eterna, que é a separação da presença amorosa de Deus para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nesta tarde, para anunciar ao teu coração, meu querido amigo, que você precisa se abster do pecado, que você precisa abandonar o pecado, que você precisa correr para Cristo Jesus, que quer perdoar os teus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. E após te perdoar, Ele quer te dar o dom gratuito de Deus, o favor imerecido, que homem nenhum não merece. E é o que, irmão Paulo? É a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. É a vida de gozo na eternidade, com Cristo para sempre. É isso, louvado seja o nome do Senhor, que Cristo Jesus, o Salvador do mundo, tem oferecido para esta humanidade. Para você que me ouve, bendito seja o nome do Senhor. Mas para tanto, meu querido amigo, você precisa abandonar o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. A ciência está classificando como doença do século a depressão, a síndrome do pânico. Bendito seja o nome do Senhor. Mas talvez, por não ter uma visão espiritual, eles não têm entendimento de que, na verdade, a doença que ultrapassa séculos chama-se o pecado. E o pecado, meu querido ouvinte, a medicina, por mais moderna que seja, ela não tem remédio para curar. Mas Cristo Jesus, que quer oferecer ao homem a vida eterna, que é o dom gratuito, Ele está de braços abertos, querendo lhe tirar desta vida de transgressão. O segredo é correr para os braços de Cristo. O segredo é aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E nós estamos mais uma vez aqui em via pública, louvado seja Deus, para trazer este recado e esta advertência ao teu coração. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus, o nosso Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Que Deus, na sua bondade, Ele possa fazer com que você entenda que o pecado, ele te
irá recompensar, que o pecado traz recompensa para o homem, que o pecado, ele dá o pago merecido para o homem. Bendito seja o nome do Senhor. E o pago merecido é a morte física, e o pago merecido é a morte espiritual, e o pago merecido pelo pecado é a morte eterna. Porém, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Ele quer e tem te oferecido o dom gratuito, a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Que o Senhor, na sua bondade, nos ajude. Que o Senhor, na sua bondade, te ajude a entender o conteúdo dessa simples palavra pregada aqui nesta tarde, em nome de Jesus. Amém.